E aí? Migrando de individual contributor para um líder em design. Uma frase que você possivelmente vai escutar uma hora ou outra. Você não vai mais mexer no Figma. Essa foi a primeira coisa que os meus diretores me disseram quando comecei a mudança de cargo para trabalhar com liderança em design. Eu pensei, como assim? Eu sou designer, eu não sou um PM, eu não sou um PO. Será que eu não vou trabalhar com design? Eles estavam certos, em parte. Meu trabalho realmente mudou, as responsabilidades mudaram, mas eu ainda utilizo o Figma e ainda faço design aqui e ali. Não sou responsável pela entrega do produto e do dia a dia, mas quando eu quero, posso acabar fazendo um design aqui e ali. Se você está pensando em se tornar um líder em design e acabou de virar um líder em design, talvez, você precisa saber que não é só uma mudança de cargo ou título, é uma mudança de profissão, de responsabilidades, de comportamento, de posicionamento. Basicamente, é você iniciar uma nova jornada dentro do mundo de design. Alguns profissionais, em algum momento na sua carreira ou na carreira de um designer, vão falar que você precisa escolher continuar focado em craft, design, ou começar a liderar pessoas. Bem, aqui é a minha opinião pessoal. É interessante ressaltar que essa decisão de craft ou liderança, ela é unicamente sua. Você tem opções em continuar como um individual contributor, um designer, ou seguir a carreira de leadership. Essa decisão cabe a você. Existem pontos importantes a serem considerados aqui. Nós vamos conversar sobre eles durante o vídeo. Mas é importante que você entenda que a sua carreira, quem controla é você. Existe uma grande vantagem em continuar sendo um individual contributor para alguns profissionais que têm as habilidades de um individual contributor. Mas se você sente que você tem as habilidades de um manager ou de um líder em design, por que não fazer a migração para a liderança em design? Não é algo que alguém tem que tomar decisão por você. Você precisa se sentir confortável o suficiente de escolher um ou outro. E sendo bem honesto, entre eu e você, você não precisa escolher. Porque eu já fui um, já fui outro, voltei, fui de novo, voltei, fui de novo. Você não necessariamente precisa ser um ou outro. Você pode ser um designer, um líder em design, mas que faz design. Inclusive é o que o mercado procura. Mas isso é papo para um outro vídeo. Primeira pergunta que possivelmente vem na sua cabeça é: o que realmente muda? Dependendo da empresa e dependendo da maturidade do seu time, essa transição pode ser tranquila. Sair de designer e se tornar um manager ou um líder em design. Alguns pontos que eu acho importante aqui. Você se torna um mentor e uma referência para o seu time. Um guia de onde o time precisa ir e como chegar lá. A execução diária de projetos acaba diminuindo drasticamente. E você passa a facilitar conversas estratégicas, mas não necessariamente fazer designs que serão entregues no produto final. Você vai aprender a importância de delegar tarefas. Para mim, esse é o ponto mais difícil, eu vou ser bem honesto. Porque eu sou meio mão na massa demais. Você vai acabar participando de decisões estratégicas e de mais reuniões, muito mais reuniões, mas muito mais reuniões, com outros times e outras partes da empresa do que necessariamente com os designers. Não significa que você não vai falar com o designer, mas significa que a sua importância agora ela é uma importância para a empresa, para o produto, para toda uma perspectiva que não necessariamente é só design. E claro, vários comportamentos vão precisar mudar porque a responsabilidade, os seus objetivos, eles vão mudar. Porque como designer, você tem um objetivo em relação ao produto e ao usuário. Como um líder, você tem uma responsabilidade, um objetivo em relação ao produto, ao usuário, ao seu time, à empresa, à liderança da empresa e por aí vai. Aumentam as responsabilidades. Logo, aumenta o seu level e o requerimento da sua atenção. E quais são as responsabilidades padrões de um líder? Dá uma vírgula aqui, um adendo. Tudo que eu vou falar depende da empresa, depende da maturidade, depende da estrutura, depende da organização. Mas necessariamente são habilidades bem genéricas aqui que cabe em um título de líder. O ponto 1 é a gestão de pessoas, desenvolvimento de time, feedback constante, gestão de conflitos, é uma parte difícil, carreira e expectativas dos seus designers e até a sua, contratação e demissão. Tudo isso faz parte da responsabilidade de um líder. E todos esses pontos são extremamente complexos quando você pensa em escala. Porque assim, você liderar um time de 2 pessoas não é tão difícil assim. Agora, liderar um time de 130 pessoas, 200 pessoas, 6 produtos, 2 plataformas, aí a coisa pode começar a ficar um pouco complicada. Grupo 2.
Gestão de operação. Processos e métodos, sim, você que define metodologia e processo, playbook, por aí vai. Qualidade e consistência, prazo e prioridade, orçamento e recursos, muito importante saber fazer cálculo de orçamento e recurso, e alinhamento entre times. Qualidade e consistência, vamos voltar um pouco aqui. Qualidade e consistência. Você, como líder, a minha expectativa, óbvio, a do mercado é diferente. A minha é que você saiba design. Porque os designers do seu time enxergam você como uma pessoa que sabe mais do que eles. Logo, você é a pessoa que é o ponto final em design. Você é a pessoa que define a qualidade ou a consistência. Essa é a minha opinião. Sobre prazo e prioridade. De novo, você é a referência em design. Você trabalha com design, ou trabalhou com design, tem experiência em design. É você que vai ajudar o seu time a ter mais liberdade, a saber quando trabalhar, quando não trabalhar. Orçamento e recurso é algo que você vai ter que aprender com o time de BA ou o time de BI, ou algum diretor de produto. Não é tão simples, igual faz parecer. Eu vejo muito designer líder novo que fica, mas eu vou começar a fazer cálculo de ROI, eu vou começar a fazer uns cálculos aqui de Return of Investment. Boa sorte. Não é tão simples igual você está imaginando, não. Dê preferência para adoption rate, dê preferência para volume de trabalho entregue, dê preferência para tempo de exploração e trabalho entregue. Return of Investment é uma coisa que é bem complexa de ser calculada e não tão simples quando a gente fala de uma profissão criativa. Perfeito? Grupo 3, visão e estratégia. Direção de design, cultura de produto, alinhamento com o negócio, roadmap de design, desenvolvimento de liderança. Como assim direção de design? Você é o líder em design. Então, o design vision anual vem de quem? De você. O design strategy vem de quem? De você. O playbook design vem de quem? De você. E a cultura de produto? Bem, você é um líder. Logo, você tem contato com o time de produto, com o time de direção, com o time de estratégia. Então, essa cultura de desenvolvimento de design e produto, ela também vem parcialmente de você. Alinhamento com o negócio. Bem, esse é seu dia a dia. Deck, PowerPoint. Você vai fazer a apresentação que nem um maluco. Roadmap de design. Essa é uma interessante. Da mesma forma que um produto tem um roadmap, da mesma forma que o seu aplicativo tem um roadmap, o seu time tem um roadmap. Ele tem as expectativas básicas por quarter, ou seja, a cada 3 meses existem ali expectativas básicas do que o seu time precisa entregar ou não. Sua responsabilidade também. E desenvolvimento de liderança é desenvolver você em relação às lideranças da empresa. Deixando claro, de novo, depende da empresa. Ser um líder para a empresa X ou Y podem ser coisas completamente diferentes, não deveriam, mas são porque o produto muda, o time muda, o contexto muda e a exigência da liderança também muda. Vale lembrar que existem líderes que têm acesso ao executivo, líderes que não têm acesso ao executivo. Então, quando a gente fala de liderança em design, é basicamente a mesma coisa de um júnior, um mid-level e um senior design. Você tem levels ali do que é uma liderança em design. Então, não é porque você virou um líder em design que você vai ter acesso ao C-level, o executivo e etc. Nem sempre, principalmente no início, possivelmente não. Aqui vão alguns desafios que eu tive como líder em design nessa transição. Hoje, obviamente, já tenho 6 anos em liderança em design, mas que você pode ter no início ali da sua migração. Deixar outras pessoas tomarem decisões. É complicado isso daqui, porque quem vem de design, a mão na massa, normalmente tem o olho para o que está errado. E deixar outras pessoas errarem faz parte do processo de aprendizado. Olha que beleza isso aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande em deixar pessoas errarem. E eu tenho uma dificuldade muito grande em ver o erro e não poder falar sobre ele. Porque é necessário que o seu time erre. Porque erro é escada, é aprendizado. Você não pode estar o tempo inteiro ali. Detalhe, você nem vai conseguir estar o tempo inteiro com seus designers. Porque seu calendário vai estar cheio de reunião. Você vai ter que criar um balanço entre falo ou não falo, quando falo, por que falo. Beleza? Outro ponto. Ver coisas sendo feitas de forma diferente. Bem, simplesmente aqui eu tive que aprender o Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar. Porque senão eu fico maluco. Ninguém vai trabalhar como você. Todas as pessoas são únicas, todos os profissionais são únicos. Então, os seus processos maravilhosos que tu desenvolveu durante 14 anos na tua cabeça, e suas regras que normalmente não são seguidas na risca pelo time e não vão ser seguidas à risca pelo time, e faz parte, é normal, pode te deixar maluco. Então, se você é um designer igual eu, que é metódico, que segue regra, que tem toda uma estrutura, que tem toda uma abordagem, que tem um jeito de trabalhar, é terapia.
porque senão tu vai ficar completamente maluco. Imagina num time de 60 designers. Ninguém vai trabalhar da forma que você trabalha. Pode ser que um ou outro se adapte com algumas coisas que você faz e como você faz, mas nem todo mundo. E é óbvio, esse é o seu trabalho. Criar um time diverso, criar um time único, fazer com que bolhas no time tenham habilidades específicas para aquelas necessidades daquele específico time e que nem todo mundo seja você. Porque se todo mundo for você, é um time muito similar, não é um time interessante, não é um time que cria. Acertar um nível de envolvimento. Tá aqui, pum, tá aqui, pega. O balanço misterioso, porque para mim ainda é um mistério, 6 anos nisso, ainda é um mistério, de estar envolvido ou não. Pôr a mão para ajudar ou não. Esse ponto é complicado porque leva tempo, é prática, você vai errar e muito. Não seja um micromanager, entendeu? Não fica fungando um cangote do seu time, é uma coisa que eu odeio. Eu acho que um manager que fica aqui, ó, no cangote de um designer é porque, número 1, não confia no time, número 2, não sabe o que faz, número 3, tem medo do que o time faça algo que ele não quer que faça. E a grande verdade é, o time tem que fazer algo que você não quer que faça. Você precisa ter confiança no seu time. Eu tô migrando de empresa agora, inclusive hoje eu tô indo pra empresa, é o meu último dia na empresa. Tem uma frase que eu utilizo muito em todos os meus times e eu já estou falando dessa frase no meu novo time. Se eu não estiver na sala e vocês estiverem na sala e vocês tomarem uma decisão, eu concordo. Se eu estiver na sala e vocês não estiverem na sala e eu tomar uma decisão, eu espero que vocês concordem. Isso chama relacionamento de trust, confiança. É a única coisa que o time precisa ter. Confiança num no outro. Porque se você não tem confiança, você tem desconfiança. E é ali é que a merda acontece. Porque se tu não confia no teu time, por que tu tem um time? Se tu não confia nos profissionais que você contratou, por que você contratou? Isso aqui é uma habilidade, eu vou te falar, ó, é ali, viu? Precisa treinar. Próximo ponto. Balancear pessoas e entregas. A priorização entre cuidar do seu time, do mental health do seu time, ou cuidar do produto. Focar no bem-estar ou focar na entrega de qualidade. Esse balanço é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Nem tudo é sobre trabalho. Outra frase que eu falo no meu time aqui, inclusive é parte do meu e-mail de demissão. Nós não trabalhamos num hospital. Ninguém aqui é médico, ninguém trabalha na emergência, ninguém trabalha no Hugo, em Goiânia, atendendo um esfaqueado. Nós somos designers. Não tem emergência. Não deveria existir emergência. Ninguém precisa ligar uma sirene num escritório com ar-condicionado, com MacBooks para todo lado. Pelo amor de Deus. Cuida do seu time, respeita o seu time. Seu time precisa de tempo, dê tempo. Eu tive uma profissional na empresa que estava próxima de um burnout, o líder não percebeu que estava próximo de um burnout. Eu dei 4 férias das minhas férias para essa pessoa ter um tempo off para poder pensar, para poder ir para um museu, para poder, sei lá, bater um ping-pong, assistir um Netflix. Não deixa o seu time entrar em burnout. Porque o primeiro que entra, esquece. Já era o teu time, pode refazer todo o time de novo. Porque um entra, o restante entra. Não deixa. E aí essa briga, você não vai comprar com os designers. Como líder, você vai comprar essa briga lá no produto. Você vai comprar essa briga lá no executivo. Você vai comprar essa briga com a apresentação, com o deck, com a articulação em design. Ser líder não é fácil. A galera acha que é fácil. A galera acha que é ficar batendo ping-pong e reuniãozinha com terno. Não é, não. É pancadaria, meu amigo. Game of Thrones, Billions, Suits, é tudo misturado. Lidar com política. Uau, olha lá, vamos lá. Aqui é um ponto que eu não gosto, porém é necessário. É basicamente um Game of Thrones da nossa profissão. Você precisa saber jogar o tal do jogo, entendeu? Muitas vezes é bem tóxico, é rude. Normalmente são conversas que você não gostaria de ter no dia a dia, mas é necessário. Quem falar para você que é líder e não lida com politicagem, eu tenho uma grande notícia para essa pessoa. Ele não é líder na empresa. Tem outros líderes que fazem isso por ele. Então ele é basicamente um designer bem pago, mas não necessariamente um líder. Um líder, ele lida com politicagem. E quando eu falo politicagem, eu não estou falando de forma negativa. Eu estou falando de forma diferente. Não é ser designer. Porque como designer, você tá sempre ali no Figma, tu tá completamente seguro, tu faz o que tu quer, a hora que tu quer, tu basicamente tem uma data para entregar. Politicagem é sobre comunicação. Se você não se comunica bem, é um problema.
Se você não sabe a hora de calar e escutar, é um problema. Se você não sabe como utilizar palavras que sejam passivas-agressivas ou que sejam mais amigáveis, pode ser um problema. A politicagem ela é extremamente necessária, porque politicagem constrói espaço, constrói dinheiro, constrói time ou destrói. Então, politicagem é necessário. Jota, onde que eu aprendo politicagem? É prática. Existem alguns treinamentos de oratória, alguns treinamentos de storytelling que eu recomendo que você faça todos. Agora eu tô vendo, tem uma galera desesperada falando, não é pra mim, não é pra mim. Pois é. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, crie um círculo de confiança e de direção no seu time. Se todos ali se respeitarem como profissionais, como pessoas, e entenderem que são pagos para entregar, a coisa flui. Agora, quando eles não entendem que eles são pagos para entregar e que começa um motim, porque tem, já aconteceu na minha empresa, o motim deles tudo começar a falar que não vai entregar porque tô muito busy e o meu calendário tá uma merda. E aí tu vai olhar o calendário, tá, sei lá, em 2 projetos, enquanto um principal tá em 14 projetos. Bem, seja bem-vindo ao mundo de liderança. Você vai ter que saber lidar com isso. E ser líder é lidar com pessoas. E lidar com pessoas não é uma coisa fácil. Terapia. Terapia e muito, mas muito treinamento de oratório, storytelling e comunicação não agressiva, comunicação não verbal, comunicação passiva e agressiva, às vezes necessário. Você vai ter que aprender a demitir, você vai ter que aprender a contratar, você vai ter que aprender a construir time, destruir time, modificar time. Tá me dando até uma depressão fazer esse vídeo, te falar bem a verdade, viu? Puta que pariu. Som. Então, ser um líder em design pode não parecer tão simples igual alguns fazem parecer, e não é. Porque é sobre desenvolver pessoas, e desenvolver pessoas não é algo fácil. Você precisa conhecer essas pessoas, entender das técnicas, ser bom o suficiente para saber se elas são ruins ou boas no que fazem. Você precisa avaliar essas pessoas. Todo quarter, Q1, Q2, Q3 e Q4. Você precisa criar ambientes seguros, ambiente de design, ambiente criativo, ambiente de decisão. Você precisa remover obstáculo. Falar com o time de produto, falar com o time de liderança, falar com o time de análise e estratégia. E fazer com que esses obstáculos não cheguem no seu time. Porque quando chegam nos seus designers, eles não sabem lidar com isso grande parte das vezes. Você precisa aprender a construir ponte. Ponte entre design e engenharia, entre engenharia e produto, entre produto e design, design e liderança, design executivo, design e design. E lembre-se, um bom líder é aquele que torna o seu time independente dele. Se o seu time funciona sem você, você é um bom líder. Se o seu time depende de você diariamente, você ainda é um designer. Você não é um líder. Esse é o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, eu posso te responder. Eu estou migrando para minha segunda posição de Head of Product Design, dessa vez liderando basicamente toda a empresa. Eu sou o último ponto em design antes dos executivos. Então, é uma oportunidade única na minha carreira para poder criar isso. E se você tiver dúvida, deixa nos comentários, eu vou te respondendo aos pouquinhos. Fui!